Fala galera, tudo jóia? Olha só, membro falou, a água parou. Pessoal, alguns membros pediram esse vídeo para falar de crucifixo inverso e teve até gente que se tornou membro só para ter o seu pedido atendido. Então eu fiz essa gravação, agora eu fiz a análise e eu vou analisar o crucifixo invertido e aproveitar para explicar algumas diferenças da remada. Olha, eu só queria que vocês entendessem como é que funciona esse negócio de eu atender os seus pedidos. Veja só, eu entro aqui no meu aplicativo, eu vou no meu YouTube Studio e aí eu faço uma filtragem dos comentários. E aí vocês vão ver, que eu posso colocar pelo status de membro, seleciono, só quem é membro do canal, e depois eu posso deslizar, ver quando tem pergunta, pesquisa, para os comentários que eu respondi ou que eu não respondi. E aí eu seleciono dessa forma e vejo lá, olha, tem uma estrelinha, são comentários de membros que eu não respondi. O tipo de comentário, vai aparecer aí. Então, meus queridos, toda vez que eu abro o meu aplicativo do YouTube, eu faço esse procedimento, E aí, gente, o que vocês, por favor, precisam entender, eu sempre vou responder. Pode ser que eu demore, tá? Porque minha vida é corrida pra caramba. Vocês também precisam entender que para facilitar que eu veja a sua pergunta, você não pode responder em cima de uma pergunta que já exista. Você tem que ir e fazer a sua pergunta dentro do tópico. Mas, importantíssimo, eu tenho aqui centenas de vídeos que vão ajudar você a esclarecer as dúvidas, até mesmo para a sua pergunta ficar mais elaborada e mais informativa para você. Então, se você tiver alguma dúvida, você vai lá antes, procura dentro do meu canal sobre o que você quer saber. Por exemplo, eu queria saber sobre remada. Você vai dentro do meu canal, Dr. Paulo Gentil, e procura remada. Se você quiser colocar Paulo Gentil e remada, também vai funcionar muito bem. Aí você assiste o vídeo e se você deixar a sua dúvida dentro do vídeo com tema, cara, vai ajudar pra caramba, tá bom? Só lembrando, tenha um pouquinho de paciência que a minha vida é bem corrida. Mas vamos lá. Hoje eu vou tirar essa dúvida, que os membros trouxeram sobre a questão do crucifixo inverso. É uma questão que eu vou fazer uma análise na prática, Então, para fazer essa análise na prática, eu gravei 4 vídeos e aí, a partir desses 4 vídeos, a gente vai esclarecer essa questão. Então, lembrando, se você ainda não é membro, você pode se tornar membro agora. As assinaturas começam em R$ 4,99. Se você quiser saber como, eu vou deixar, eu vou botar no card, mas também sempre está aparecendo na descrição do vídeo o link para você tornar membro. Com isso, além de você ter as suas dúvidas atendidas, você também vai ter acesso a conteúdo exclusivo e vai ajudar bastante o meu trabalho. Beleza? Então aproveita, por favor, deixa seu like no vídeo, coloca para seguir o canal e não esqueça de ativar as notificações, por aí você vai ser lembrado de tudo que eu posto por aqui. Vamos que vamos! Então, pessoal, vamos lá, Vamos entender esse negócio desse crucifixo inverso, o que ele faz, o que ele não faz. Vamos comparar ele com a remada para ver se vale a pena você fazer esse exercício ou se tem outros melhores, E caso você decida fazer, por que você faria? E caso você decida não fazer, por que você não faria? Então, como eu disse para vocês, eu gravei 4 vídeos. Eu vou passando os vídeos e vou explicar por que isso está acontecendo. Agora eu estou passando, uma vista lateral eu fazendo remada. Por que uma vista lateral? Porque quando você vê uma pessoa de lado, você olha essa pessoa no plano sagital. O que significa olhar no plano sagital? Significa que eu vou avaliar se está acontecendo extensão de ombro, por exemplo. Então, o outro vídeo que eu gravei, é eu fazendo a remada, mas com uma câmera posicionada acima. Essa câmera posicionada acima, ela tem uma visão do que está acontecendo nesse plano transverso. E no plano transverso eu consigo avaliar, por exemplo, se está tendo uma rotação, se está tendo uma abdução ou uma adução horizontais. Isso daí é uma outra forma de analisar o que acontece no exercício. Eu fiz o terceiro vídeo, que é uma gravação com vista lateral e, consequentemente, para avaliar o que acontece no plano
sagital durante o crucifixo inverso. Então, com isso eu consigo ver se está acontecendo extensão de ombro, por exemplo. E aí eu tenho também uma vista superior, avaliando o que acontece no plano transversal, enquanto eu faço o crucifixo inverso. Então, meus queridos, por que analisar o movimento sob diferentes perspectivas? Porque cada vez que eu mudo o plano em que eu estou analisando, eu mudo os movimentos e, consequentemente, eu mudo os músculos. Então eu não posso analisar um exercício, né, olhando como se ele tivesse aqui, ó, preso num pedaço de papel, porque eu posso estar perdendo alguma coisa, porque a nossa vida acontece aí em 3 dimensões. E olha que aqui no caso, né, eu estou analisando 2 que seriam as mais relevantes para o que a gente vai falar. Então, o que a gente precisa entender, né? Diferentes planos envolvem movimentos em diferentes eixos que produzem trabalho para diferentes músculos. E aí eu vou dar exemplos aqui do que eu estou querendo dizer. Por exemplo, se eu estiver fazendo um movimento e ele estiver acontecendo aqui, ó, nesse plano, que é o plano sagital, eu estou considerando meu ombro, que é a articulação de interesse aqui, eu estarei fazendo uma extensão. E a extensão de ombro é um movimento que, essencialmente, vai acontecer devido ao trabalho dos músculos dorsal, o nosso grande dorsal, e também do nosso redondo maior. Isso daí nos interessa muito para o caso em questão. Outra coisa que nos interessa muito para o caso em questão é se o movimento estiver acontecendo no plano transversal. Porque se eu pensar na articulação do ombro, essa abdução horizontal de ombro no plano transversal, ela já não vai ser mais tanto assim para o grande dorsal ou para o redondo maior. No caso, ela vai trabalhar mais o nosso deltoide, os nossos feixes posteriores do deltoide, e também vai envolver um bom trabalho do redondo menor e do infraespinhoso. Então, perceba que quando eu avalio planos diferentes e percebo que o movimento está acontecendo em planos diferentes, consequentemente, o trabalho está em músculos diferentes. Inclusive, né, eu já fiz um vídeo aqui analisando o que acontece, né, a diferença de quando você trabalha uma remada com a pegada fechada e quando você trabalha uma remada com a pegada aberta, o que leva uma remada fechada a fazer um movimento no plano sagital, colocando mais trabalho para os dorsais, enquanto uma pegada aberta, com os cotovelos abrindo, trabalha mais no plano transversal, com mais trabalho de deltoide posterior, por aí vai, redondo menor, né, infra, por aí vai. Então, gente, quando a gente imagina, e eu espero que quando vocês estavam olhando os exercícios, vocês prestaram atenção, vocês vão perceber que o movimento não acontece no plano sagital, né? Porque você não vê o cotovelo baixo se movimentando muito, né? Quando você está olhando de lado, o cotovelo está aí, ó, quase não se movimenta, ele não está fazendo isso. E aí, por que eu estou falando cotovelo, gente? Muito importante. Por que eu estou falando cotovelo? Porque o seu ponto de referência é o cotovelo, porque a gente está pensando na musculatura das costas, essa musculatura que passa pelo ombro. Então, se você pensar no deltoide, se você pensar nos redondo maior, menor, se você pensar no infraespinhoso, se você pensar no dorsal, são todos músculos que se inserem no úmero. Então, o movimento que acontece daqui para cá não tem nada a ver com eles. Então, você pega o cotovelo e fica olhando, meu cotovelo está indo para cá, meu cotovelo está indo para cá, para você não se perder. Então, você percebe que basicamente os dois fazem o mesmo movimento. Olha, eles têm nomes diferentes, são exercícios diferentes, mas o movimento no ombro é o mesmo. Diferente, por exemplo, da remada, né? Uma mesma remada com uma pegada ou com outra pegada produz movimentos diferentes e, consequentemente, trabalha músculos diferentes. Então, quando você pensa nisso, né, nessa questão dos dois exercícios, o que eu quero que vocês entendam? Que são duas formas de trabalhar os mesmos músculos. E aí, gente, eu quero que vocês olhem isso aqui. Olha só, eu vou colocar as imagens em oposição. Imagina só eu colocando primeiro, né, costas com costas. De um lado eu estou fazendo a remada e de outro lado eu estou fazendo o crucifixo inverso. Eu quero que você preste atenção no cotovelo. Para onde meu cotovelo está indo? Poxa, Paulo, eu mal vejo seu cotovelo subir ou descer. Não vê. Então, no plano sagital tem pouca coisa acontecendo. Então, quer dizer que para o dorsal, ambos os movimentos
fazem muito pouco, né? Mas você está vendo que os dois são basicamente a mesma coisa. O cotovelo está na mesma altura, inclusive, né? Numa altura muito parecida. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou me cortar no meio e vou ficar uma metade fazendo remada e a outra metade fazendo o crucifixo invertido. E aí você percebe que agora tem movimento pra caramba. Fica olhando só o cotovelo. Se você olhar o percurso que o cotovelo percorre, você vai ver que é o mesmo. O que isso quer dizer? Que para os músculos das costas são basicamente as mesmas coisas. Está acontecendo a mesma coisa aí. Então, se você me perguntar assim, o que é melhor para os músculos das costas? A primeira coisa que eu te pergunto é quais músculos? Se é dorsal, não é nem remada com o cotovelo aberto e tampouco vai ser o crucifixo invertido. Né? Eu fiz uma comparação sobre remada e puxada aqui, dá uma olhada. Agora, se você está pensando em trabalho giratório posterior, redondo menor, infraespinhoso, os dois são a mesma coisa. E agora a gente responde uma questão com a biomecânica, né? Com cálculos básicos aqui. Por exemplo, Paulo, então me explica, por que eu pego lá um cotonete e me peido todo para fazer um crucifixo invertido, ao passo que para fazer uma remada eu consigo pegar uma carga imensa. Então vamos fazer aqui cálculos meramente arbitrários. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse cálculo arbitrário, vamos imaginar o máximo de força que esses abdutores horizontais de ombro conseguem fazer. Vamos imaginar que o máximo de força que eles conseguem fazer é o suficiente para você mobilizar 10 quilos. Então, esse é o máximo de força. Então, se você for fazer um crucifixo inverso, só tem eles trabalhando, você pega 10 quilos. A primeira mudança que vai acontecer nessa brincadeira é que, numa remada, você tem os flexores de cotovelo para ajudar. E, grosseiramente, imaginando que a mesma capacidade de produzir força, né, dessa musculatura do ombro é a dos flexores de cotovelo, então eu já tenho 10 quilos. E eu tenho mais 10, então 10 mais 10 eu conseguiria movimentar 20 quilos para remar. Só aí já me daria o dobro do peso. Só que tem um outro problema. Como eu já falei antes, o que é o torque? O torque é a força multiplicada pela distância do ponto de aplicação de força do eixo de movimento. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que, arredondando, a distância do ponto de aplicação de força, né? Quando você faz o crucifixo invertido, seria aí, vamos dar uma olhada, vamos colocar a foto, né, para isso ficar mais claro, na foto isso fica mais bacana. Então dá uma olhada aí, olha, você tá vendo aí que são 66,19 centímetros que eu calculei entre o eixo de movimento e o ponto de aplicação de força, que é o local que eu tô ali segurando o suporte da minha máquina. Agora você vê que na remada, a distância do ponto de aplicação de força, que no caso aqui seria o cotovelo, né, porque é onde a carga estaria pendurada, até o meu eixo de movimento dá 31,83 centímetros. Então, se eu fizesse uma relação, essa distância aqui, ela é metade. Então a gente arredonda aqui para a coisa ficar muito tranquila. Aí a gente teria então 30 centímetros para um e 60 para outro. Aí o que acontece, pessoal? Eu estou segurando 10 quilos, né? Se eu estou segurando 10 quilos, eu vou fazer o meu movimento aqui. Vamos ter que fazer conta. Pessoal, olha só, a gente vai ter que fazer umas contas. Isso é especialmente para quem quer se aprofundar no assunto, que tem ideia do raciocínio por trás disso. Mas se de repente você não está interessado em contas, né, e quiser mais saber se, eu quero saber como é que faz para chegar no final mesmo das coisas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, né, o tempo do vídeo, nesse tempo aqui é onde eu volto para a explicação e pula todas as matemáticas. Mas, para quem gosta de estudar, entender o que acontece de verdade, a gente vai ter que fazer conta, né? Então, tá aqui, como eu falei para vocês, né? Torque é igual a força multiplicada pela distância do ponto de aplicação de força em relação ao eixo de movimento. O que é a força? A força é a massa vezes a aceleração. Para efeitos didáticos, né, para a coisa ficar bem simples, vamos considerar os 10 quilos, que é a massa, né? E vamos botar a força da gravidade 10 para a coisa ficar arredondadinha. Então, tá aqui, vezes a distância. Então, eu tenho aqui 100 vezes a distância. Então, imagina, né, que o máximo, então,
de torque que eu consigo produzir nessa articulação do ombro. Quando eu pegar esses 10 quilos, o máximo vai ser aqui, então, 100 vezes a distância. Se eu estou fazendo crucifixo inverso, arredondando, a distância deu 60 centímetros ou 0,6 metros. O que eu tenho? Eu tenho, então, que esse torque seria 60 newtons por metro. Beleza. Então, isso aqui seria a força máxima que eu consigo produzir na articulação do ombro. Mas aí, na remada, qual é a questão? Eu tenho essa força máxima que eu consigo produzir na articulação do ombro. Só que quando eu faço a remada, vamos fazer aqui uma sugestão básica aqui, né? Bem arredondada, bem chutada, que o mesmo torque que eu consigo produzir na articulação do ombro, eu também conseguiria produzir na articulação do cotovelo. Então, o torque total, né, o que eu consigo produzir de força na remada, seria 60 mais 60 newtons metros, ou seja, isso daria um total de 120. Então, logo de cara, se eu estou tendo o dobro do torque, se eu mantivesse tudo isso constante, né, isso aqui é mantido constante, quer dizer que essa minha massa, né, dobraria. Ela iria para 20. Então, logo de cara, só pensando dessa forma, o que vai acontecer? Mantendo tudo igual, a remada já usa o dobro da carga do crucifixo invertido. Beleza, só que qual é a questão? Quando eu faço a remada, essa distância não é constante, porque eu arredondando aqui, eu diria que essa distância aqui seria 0,3. Então, vamos lá, né? Imagina que tudo que eu consigo produzir aqui seria 120 newtons por metro. Então, seria o meu torque total na remada. E aí, né, a gente chegou no valor que isso daqui seria 120. Só que a força eu ainda não sei, mas eu sei a distância. Qual é a distância aqui? É 0,3. Então a força vai ser igual, vamos lembrar da regrinha de 3, né? A força vai ser igual a 120, né, dividido por 0,3. E aí, 120 dividido por 0,3, vocês podem fazer as contas aí na sua calculadora, vai dar 400. Então, a força total seria 400. Só que força é igual a massa vezes aceleração, não é isso? Força é igual a massa vezes aceleração. Aqui a gente sabe a força, que é 400 newtons, né? A gente não sabe a massa, mas a gente sabe a aceleração. O que é aceleração? São 10, que é o que a gente arredondou a força da gravidade. Então, a massa que eu conseguiria movimentar na remada seria 400 dividido por 10, o que daria 40 quilos. Então, fazendo esses cálculos, tudo aproximado, tudo chutado, a gente veria que enquanto no crucifixo invertido você consegue fazer um máximo aí, né? A carga máxima que você consegue usar, a massa maior que você consegue usar seria 10 quilos. Numa remada, a massa maior que você conseguiria usar seria 40 quilos. E detalhe, esses 40 quilos fariam pelo seu ombro a mesma coisa que 10 quilos fariam pelo seu ombro durante o crucifixo, entende? Então isso é importante, né? Porque aí a gente vai entender porque você pega uma carga muito maior quando você faz uma remada em comparação com quando você faz um crucifixo, em que pese os movimentos serem muito parecidos ou até mesmo idênticos na articulação de interesse. Então, né, o que a gente pode pensar aí? Você pega mais peso na remada, mas o impacto que você tem no músculo de interesse do ombro é
o mesmo. E aí, gente, a gente precisa agora entender um aspecto. São dois exercícios que, se eu pensar na musculatura abdutora e horizontal de ombro, fazem os mesmos. Por que fazer e por que não fazer cada um? Eu, Paulo Gentil, eu prefiro fazer movimentos compostos, porque se eu posso trabalhar vários músculos ao mesmo tempo, para que eu vou perder tempo fazendo um depois o outro, depois o outro? Eu sei que alguém vai dizer que sente mais quando faz o exercício isolado, mas aí eu quero que vocês vejam as aulas em que eu falo sobre sentimento. Por que isso? Porque o fato de você sentir mais um exercício isolado quer dizer que você está direcionando a percepção para aquela região. Quando você usa várias articulações, vários músculos, a sua percepção fica um pouco mais confusa. Mas o que os nossos estudos mostram? Que se você faz, por exemplo, um exercício máximo de puxada, ele foi máximo para os flexores de cotovelo e também para os extensores de ombro. Então, seu bíceps cresce numa puxada, igual se você fizer uma flexão de cotovelo isolado. Então, o fato do movimento estar acontecendo sozinho não quer dizer que o músculo trabalhe melhor. Eu tenho várias aulas sobre isso no Nerdflix. Agora, quando se justificaria você fazer o crucifixo inverso ao invés da remada? Quando, por exemplo, por uma questão estética ou funcional, você tem um desequilíbrio nos músculos. E aí você precisa fazer um trabalho direcionado para um músculo específico, sem estimular o outro. Eu tenho um desequilíbrio aqui funcional, estético, e eu preciso do meu deltoide aqui, trabalhando sem os outros músculos, para eu direcionar o trabalho para ele. Maravilha, aí faz sentido. Então eu quero que vocês entendam isso, pessoal. E é muito importante, né, vocês revisarem as aulas do Nerdflix em que eu falo sobre treinos de dorsais e peitoral, e também que eu falo sobre treino de deltoides. E eu também tenho aulas com teoria na prática, onde eu falo sobre puxada, sobre remada, eu comparo diferentes pegadas de diferentes exercícios. E também que vocês vejam as aulas gerais sobre exercícios de membros superiores, onde eu discuto essa questão do isolado. Então eu acho importante, principalmente, vocês correrem nessa aula de deltoide, para vocês entenderem se vale ou se não vale a pena. Tá bom? E, por sinal, se vocês quiserem sugerir, né, se vocês quiserem ver uma análise eletromiográfica, né, botar um eletromiógrafo nos diferentes músculos para quantificar para você quanto cada um está trabalhando ali, quanto cada um está recebendo de estimulação elétrica, eu posso fazer. Lembrando, né, que é o pedido que vale, é o pedido dos membros. Então, se você é membro, já pode dizer, poxa, Paulo, eu quero sim. E se você não é membro e quer ter essa moral de ter o seu pedido atendido, ter conteúdos exclusivos e ainda apoiar o meu trabalho, o que você vai fazer? Já vai clicar no link que está na descrição do vídeo e se tornar membro. Isso começa em R$ 4,99 e vai te encher de regalia. Lembrando que também é muito importante, principalmente se você é estudante ou profissional da área da saúde, assinar o Nerdflix, porque são mais de 200 aulas. São aulas sobre tudo que você precisa saber e que você ainda pode emitir certificado. O melhor disso é que você paga cerca de R$ 1 por dia para ter acesso ao melhor conteúdo de saúde do mundo. Nos vemos nas próximas!